Olá, eu sou a Laís Ferreira e eu vou apresentar um artigo sobre um projeto denominado Desconstrói Aprendizagem, protótipos de jogos e de produto desenvolvidos por educadores, adolescentes e jovens da Irmandade do Divino Espírito Santo. Esse artigo foi escrito juntamente com o professor Luiz Fernando Figueiredo, que é o meu orientador de doutorado, e a Isabel, que é a diretora da IDES. O objetivo foi apresentar o processo de desenvolvimento e o resultado final dos protótipos de jogos e de produto desenvolvidos pelos educadores, adolescentes e jovens aprendizes da Irmandade do Divino Espírito Santo. Como procedimentos metodológicos, foi utilizada a pesquisação e o processo projetual de design composto por 6 etapas: problemática, definição, ideação, prototipação, implementação e análise. Os protótipos eles foram desenvolvidos em 2021 durante um projeto de extensão. Nesse projeto foram realizadas 3 capacitações sobre design e suas vertentes com os educadores, adolescentes e jovens dos programas Educarte e Formação Aprendiz da IDES. Esse projeto ele foi realizado pelo Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, localizado na Universidade Federal de Santa Catarina, e que ocorreu, então, na instituição Irmandade do Divino Espírito Santo, que fica localizada em Florianópolis. A IDES é uma organização educacional informal, filantrópica e sem fins lucrativos. Ela atua há mais de 100 anos com projetos socioeducativos para atender crianças, adolescentes, jovens e as suas famílias em estado de vulnerabilidade social. Ela atende 4 programas gratuitos: o Lar São Vicente de Paula, Centro de Educação Infantil Girassol, Educarte e Formação Aprendiz. Esses programas, eles trabalham com aspectos socioeducativos e de sustentabilidade para desenvolver pessoas críticas por meio de uma formação responsável e ética. Como resultado, obteve-se 3 protótipos de jogos intitulados Vila Soriana, Trilhando o Futuro, Somos Todos Iguais, Vidas Negras Importam, e um protótipo de produto denominado Gôndola Modular. Coloquei algumas fotos aqui embaixo, né, para vocês visualizarem. A Vila Soriana foi produzido pelos educadores do Educarte, é um jogo de RPG, e nesse jogo os jogadores eles se colocam no papel de personagens que vivem, interagem e impactam a história onde esses personagens existem. E essa história é contada por um mestre de jogo, que conhece a história do início ao fim e tem a função de fazer os jogadores se sentirem dentro da história. E os jogadores eles também podem interferir na história em que esses personagens estão inseridos. Aqui eu coloquei algumas imagens do processo que os educadores passaram até chegar no protótipo final, testarem o protótipo e fazerem a avaliação desse protótipo com os adolescentes do Educarte. O protótipo Trilhando o Futuro foi produzido pelos educadores do Formação Aprendiz e ele é um jogo de tabuleiro ambientado na Ilha da Magia, que fica em Florianópolis. Nesse jogo, os jogadores eles passam por uma jornada de autoconhecimento a partir de diferentes ilhas que estão disponíveis no mapa, né, no tabuleiro. Os jogadores, então, eles precisam visitar essas ilhas no tabuleiro e para interagirem com as cartas. Essas cartas elas apresentam perguntas que provocam reflexão conjunta entre os participantes durante essa jornada da vida que eles estão participando. E para participar das perguntas e conversas, né, isso dá benefícios ao jogador e também ajuda o jogador a continuar no tabuleiro andando pelas casas, né? Aqui também coloquei algumas imagens de todo o processo pelo qual os educadores passaram. O protótipo Somos Todos Iguais foi produzido pelos adolescentes do Educarte e ele é um jogo de tabuleiro de conscientização sobre a importância de nós termos empatia com o próximo, né? E também um estímulo para a gente aprender sobre a consciência negra. E aqui também coloquei algumas fotos sobre o processo. Esse protótipo, a Gôndola Modular, foi produzido pelos jovens do Formação Aprendiz. E ele é um produto em escala reduzida que possui rodinhas com dispositivos de travas. Eles também fizeram de uma forma que não fosse tão alto, para facilitar a pegar os produtos para fazer a reposição.
Aqui também coloquei algumas fotos do processo. Então, a partir disso, os educadores, né, de ambos os programas e os adolescentes do Educarte, eles escolheram desenvolver o protótipo no caminho do design de produto, design lúdico, design de jogos, design instrucional, incluindo a ludificação e a gamificação. Já os jovens do programa Formação Aprendiz, eles decidiram desenvolver o protótipo na área de design de produto. Os adolescentes e os jovens, eles tiveram autonomia e liberdade de escolha e eles passaram pelo mesmo processo projetual e utilizaram as mesmas ferramentas. No entanto, é interessante observar que, apesar disso, eles pensaram de formas diferentes para resolver o problema. E essa experiência deles mostra, então, que os benefícios da inclusão do design, eles também se fazem presente no ensino e aprendizagem de adolescentes e adultos, além de beneficiar o ensino e aprendizagem de crianças e jovens, como informa a pesquisa de Fontoura. Então, conclui-se que é possível introduzir o processo projetual de design no ensino e aprendizagem de adolescentes, jovens e adultos, e que as organizações educacionais informais, como a IDES, elas facilitam essa introdução por terem mais liberdade no planejamento. No entanto, as organizações educacionais formais, elas precisam começar a articular e aproximar a aprendizagem formal das situações da vida real no contexto em que os alunos vivem. E é isso. Obrigada!